Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje aqui para trabalhar nessa aula, né, Alessandra? Professora Alessandra, já dei o spoiler, tá? Como toda quarta-feira. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos. Eles já estão dando bom dia aqui no chat. Bom dia a todos. Espero que gostem dessa aula. Essa aula vai ser uma aula tranquila, na verdade, interessante. Sim. Né? De certa forma, ela tem ali o seu grau de perspectiva de como eu percebo a minha aula ou como eu observo alguns objetos. Vou eu ali no spoiler também. Então, vou estar acompanhando aqui a participação de vocês, as respostas das interações. 6º ano sempre participa muito, e é isso que a gente está esperando hoje também, né? É verdade, temos a perspectiva, né? E o objeto da aula hoje realmente é trabalhar a ideia de perspectiva, né? Em aulas anteriores, aí, ontem, né? Segunda-feira foi tranquilo, feriado, 7 de setembro. Aí na terça a gente já aquece um pouco e na quarta todo mundo já está no ritmo para a aula de matemática. É isso, Lê? É essa a ideia. A gente já começou a movimentar esses alunos ontem, Sim. né? E hoje eles já estão, mesmo com 2 dias, alguns já estão cansados, alguns ainda estão animados. Estamos no meio da semana ainda, a animação é o que a gente espera. É verdade, tá? Vamos dar na sequência? Vamos nessa. Olha lá. Então, temos aqui o foco da aula de hoje, né? Palavrinha bonita, perspectivas. Perspectivas e vistas aéreas, né? Conteúdo específico aí para o 6º ano, ok? E aí a habilidade que vamos trabalhar hoje é a EF06MA28. Ela é a aula introdutória, né? Ela é a aula 1, né? E a gente vai conversar assim bastante sobre essa ideia de perspectiva, sobre essa ideia de planificação também, né? Lembrando que o objeto das aulas, lá no final da terceira aula, a gente vai estar falando de plantas baixas, tal, mas com bastante calma, com bastante paciência para a gente entender bem legal. Ale, você está vendo esse cubo, né? Todo estilizado, vamos dizer assim, que aparece. Você tem alguma ideia de por que a gente colocou esse cubo na ideia de perspectiva? Bom, a gente viu com os alunos ontem que ele é uma figura tridimensional. Legal. Se ela é tridimensional, significa que ela tem o comprimento, a profundidade, que alguns podem chamar dessa forma, Sim. e a altura, Sim. Correto? Correto. Se ela tem tudo isso, eu consigo movimentar. Perfeito. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver, já que é perspectiva, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. É Estou legal. muito fora? Vamos pegar o cubo e mostrar para eles? O famoso dado que o Jonas fez, e a gente utilizou ele ontem também. O famoso dado. Esse aqui é um objeto interessantíssimo em matemática, porque você trabalha polígonos, né? Objeto de aulas anteriores. Isso. Você trabalha objetos tridimensionais, a ideia da perspectiva. Ontem, né, vocês trabalharam a ideia dos vértices, das faces e das arestas, do poliedro. do poliedro. E mais ainda, né, daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar a noções de probabilidade, né, aquela introduçãozinha, né? E aí você vai perceber que o dado é um objeto bastante comum, bastante recorrente nessas aulas também. Veja que quanta riqueza num objeto só, né? Pois é, então assim, o nosso cubo, que é o dado, Sim. ele pode ser utilizado como instrumento ou recurso para vários conceitos matemáticos, né? Para a gente poder trabalhar e desenvolver diferentes conceitos matemáticos, como o Osmar disse. A ideia da probabilidade, que vocês ainda vão ver um pouquinho sobre isso. E a gente ainda estava esquecendo a planificação, que foi o objeto do final da aula de ontem. Exatamente, a planificação, que o professor Jonas até mostrou numa folha de sulfite. Eu mostrei para vocês a ideia da aba, que é o que a gente dobra para poder fazer a colagem e a montagem. Né? No nosso caso, a gente estava falando dos nossos poliedros. Sim, objeto riquíssimo, né? Mas como a gente está na ideia de perspectiva aqui, o amarelo fica legal, né? Então, o que acontece? Por que esse objeto foi colocado ali? Quando você olha esse objeto aqui, eu estou posicionando ele de frente para a câmera, o que acontece? Olha o que a gente enxerga, né? Você tem uma perspectiva, aqui a gente enxerga o polígono, né? Exatamente, eu vejo nessa perspectiva, quer dizer... Sim.
se eu estivesse na perspectiva do aluno, porque Sim. na minha é diferente. Sim, é verdade. Correto? Essa é a ideia. Então, na perspectiva do aluno, olhando esse cubo, esse dado, eu vejo a face de número 5. Sim. E aí, ó, veja, o movimento que acontece. Aqui a gente vai mudar a cor e o número, necessariamente, mas o polígono, ele continua o quê? O mesmo. Continua o mesmo. Isso porque você tem uma visão de frente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como a professora Alessandra mesmo falou, a perspectiva, o olhar que ela tem desse objeto aqui é outro. O diretor, claro, no fundo, coordenando a nossa aula, o que acontece? Ele tem uma perspectiva completamente diferente. O nosso câmera que está focando vocês aí, que está focando o dado, ele tem a perspectiva teoricamente igual à de vocês, ou seja, a frontal. Certo? Eu aqui estou observando esse objeto de frente e de cima, então eu tenho outra perspectiva, outra visão. Olha que interessante, Osmar. Eles já mudaram a perspectiva. Mudou. Observem que... Olha que legal. A figura é a mesma. Perfeito. Né? O poliedro é o mesmo cubo e ele está na mesma posição. É verdade. Ele não foi mexido. É verdade. O que mudou, agora o Osmar mexeu, mas o que tinha mudado era só a perspectiva olha essa aqui que interessante, de quem está olhando esse objeto. É verdade. Então, a ideia basicamente é essa mesmo. Você entender a noção, vou colocar o dado aqui, e a gente vai dar sequência. Então, entenderam o quanto é rico essa ideia e bastante aplicável, né? Ela vai estar, essa perspectiva, essa ideia vai estar no seu cotidiano, né? De uma forma quase que instantânea, né? Diariamente a gente mexe com isso, né? Quer ver um exemplo de perspectiva também bem usual? Quando a gente vai fazer uma selfie. Selfie, perfeito. Correto? Quando eu faço a selfie, depende da posição que está meu celular. Hora que eu olhar a minha foto, eu terei uma perspectiva diferente, no meu caso, de mim mesma. É verdade. Né? Então, a selfie, ela é, no caso, a foto, né, por meio de uma selfie, ou mesmo que não seja uma selfie. Dependendo da posição que eu tiro essa foto, o objeto estará em diferentes perspectivas, mesmo sem ter se movimentado de repente. Uma árvore. É verdade. E o pessoal é criativo na hora de tirar essas selfies, né? São muito criativos. Sempre tem aquela foto que você gosta mais, né? A foto lá do perfil, a foto que você coloca lá no status. Ninguém vai colocar uma foto feia, né? Uma foto zoada. Exatamente. Você sempre vai escolher aquela foto mais legal, né? Que tem uma perspectiva, que tem um perfil bacana, não é isso? Exatamente. Olha o que a gente vai definir aqui, perspectiva, Alessandra. É um método de representação de objetos, tá? Pela vista de quem o observa. Na realidade, foi o que a gente falou até agora. Podemos dizer que também é a representação no plano de uma forma bidimensional. De um objeto tridimensional. Ou seja, temos o dado aqui, o objeto tridimensional. Quando você olha, você enxerga o quê? Frontalmente, você enxerga o polígono quadrado. Então, a gente consegue ter essa representação planificada de objetos tridimensionais. Diga. E é só observar essa imagem que está aí para vocês, por exemplo, do prédio, né, de um edifício. Né? Olha a perspectiva em que está a imagem. O fotógrafo foi feliz, né? O fotógrafo foi feliz e ele fez essa foto de baixo para cima, dando imponência à imagem. É verdade. Mas eu posso parar em frente ao edifício e, ao invés de eu tirar a foto lá de cima, eu tirar a foto da frente dele. É a minha perspectiva daquele edifício. É a perspectiva, por exemplo, da foto que eu quero tirar e representar daquele edifício. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas quando eu olho essa foto, não é? Uma obra de arte. Fotografias são obras de arte, né? Sim. Eu acredito que o fotógrafo, ele quis dar uma dimensão. Parece que o prédio realmente, eu acredito que por essa perspectiva, a foto expressa, né, dimensiona o prédio até maior do que ele seja, né? Tenho essa impressão. Então, mas você sabe que ontem estávamos conversando, mas não no 6º ano, Sim. No 8º ano, sobre ângulo e falando das fotos, né? Sim. A ideia das fotos tem essa questão de que, quando eu tiro a foto de baixo para cima, como foi feito ali, eu dou a ideia de imponência. Parece que aquilo é maior, que assim, numa questão de poder mesmo, assim, sabe? De dar um valor. Sim. Quando eu tiro de cima para baixo a foto de qualquer objeto, você pode fazer os dois experimentos. O mesmo objeto, ele parece menor. É verdade. Eu diminuo
aquele objeto. Então, eu concordo com você. Quem tirou essa foto queria dar uma imponência ao edifício e conseguiu. Aí, de repente, o que acontece? Aproveita que a aula é de perspectiva hoje, tira umas fotos, né, com perspectivas diferentes, né? Vamos usar toda essa tecnologia que a gente tem, né, do celular, da alta resolução, né? Tira fotos de objetos aí que você achar interessante em diferentes perspectivas, né? E conversa lá com o seu professor, foco da aula de hoje, né? Aproveita, legal, tal, não vai precisar fazer conta, nada, né? Então, uma aula mais descontraída, né? Vai a campo hoje, né? E produz, né? Trabalha essa ideia de perspectiva. Lembrando que o ir a campo é o campo do seu quarto, o campo da sua sala, é o campo dentro da sua residência ou do seu jardim, considerando que nós estamos em isolamento social ainda. O ir a campo é subjetivo. Exato. Aí, tá? Beleza? Eu resolvi explicar para não dar margem. Para não dar problema, tá? Perspectiva, belíssima foto também. E aí o que a gente tem? Tá? A gente tem as formas com que você consegue ver esse objeto. Aqui, basicamente, tá? A gente tem 4 perspectivas, né? Ou seja, a vista de cima desse objeto, tá? No caso ali, a roda gigante, né? Você há de perceber que cria algo na sua mente. Imagina essa roda gigante sendo vista de cima, tá ok? Aqui, para ela, a gente tem uma vista frontal, né? Belíssima foto, interessante também. Então, essa vista frontal, talvez aí o fotógrafo, né, o cara que tirou essa foto, foi na intencionalidade. Sim. Foi na intencionalidade de mostrar essa figura aqui, que inclusive está rodando. Está vendo a perspectiva que ela tem aqui dentro, os raios. A ideia de movimento, né? Exatamente. Okay? E aí nós temos mais outras 2 vistas, né, Alessandra? Sim, que é a vista lateral. E a ideia interessante, quando você faz a vista lateral de uma roda gigante, essa dimensão toda dela, ela fica tão fininha, dependendo também da distância que você está dessa roda gigante, ele parece assim bem estreitinho e, na verdade, não é. E nós temos a vista de fundo, ou seja, né, da parte de trás da imagem. Tanto é que, olha que interessante, nosso chat está aberto, e aí alguns alunos, acho que eles estão imaginando que isso daí seria uma atividade. E aí eles estão colocando aqui 4, 4, 4, 4 e 2. Por quê? E realmente essa imagem, ela dá essa sensação. Por quê? Não estamos lá próximos da roda gigante. Então, nós não sabemos se essa vista é frontal, que é da frente da roda gigante, ou se ela é a vista de fundo. Parabéns, pessoal. O pessoal aqui, né? Percebeu isso. Entendeu? Porque tem as 2 respostas. Tem gente que colocou 2. Sim. E tem gente que colocou 4. Realmente, gente, nesse caso da roda gigante, pela posição em que a foto foi tirada, a gente não tem como afirmar se ela é frontal, frente, ou se ela é fundo. Mas acho que no próximo exercício, na primeira atividade, eles têm condições de fazer isso. Sim. Aí vai ficar mais claro. Vamos para ela? Bom, vocês tanto queriam que tá aí, ó. Primeira atividade para vocês, e essa atividade, ela tá lá no seu caderno do aluno, tá? Lá no 6º ano, volume 3, parte 1, lá na página 68. É só acompanhar aqui com a gente. Ale, olha lá. Atividade 1. Indique as perspectivas para cada desenho, assinalando como você imagina a vista usada para a representação feita. Tá? Então, aqui é uma frigideira estilizada com ovinho, não é isso? Temos a representação de um carro. Eu adoro quando a gente já começa a aula do 6º ano, já esse horário falando de comida. Não é? Vai sinal que até meio-dia o negócio vai ser legal. Mas legal. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês. Marca um xizinho aí na perspectiva que você acha adequada, nas 3 opções. Em alguma situação pode ter 2 vistas, como a gente já viu e vocês observaram bem no caso lá da roda gigante. Dá uma olhadinha com carinho nessas perspectivas aí. 2 minutos a gente retorna. Até já.
Sabe, Osmar? Oi. Eu gosto do sexto ano por conta da participação deles, Cara. do interesse na aula e por conta de alunos como o Lucas Freitas, que a gente estava comentando aqui. Que Ele legal. disse o seguinte: Pro, eu estava estudando o caderno do aluno, aproveitei e já fiz. Legal. Essa é a ideia, Lucas. Aí agora é conferir, né, e aprofundar o seu conhecimento. É verdade. Ó, Tá? Cauã, 1, vista de cima. 2, que é a frigideira, né? Sim. 2, vista lateral, que é a do carro. E 3, que é o copo vista frontal. O Breno, Oi. 1, vista de cima. 2, frontal. E 3, lateral. Teve uma inversão aí entre a resposta dos dois. Gustavo, cima, lateral e frontal. O Arthur seguiu na mesma linha. Murilo, Bárbara, a maioria respondeu isso. Ai, que legal. Cima, lateral e frontal. Mas aquele detalhe de repente, uma ter Sim. duas, eu ainda não achei aqui. Não, se eu achar alguém, eu te conto. Ah, é? Tá. Ô. Pessoal que viu duas perspectivas da roda gigante, olha esse copinho aqui com água com mais carinho, tá? Exatamente. Ah, deixa eu... Tá do outro lado. Tá do outro lado. Tá? Aí. Ó, a caneta. Tá. Bom, vamos resolver, né, Alessandra? Tá? Acho que aqui não resta nenhuma dúvida, né? Vai aparecer a resposta para vocês, tá? Mas aqui, certamente, realmente eu colocaria a vista de cima. Acho que não tem nenhuma novidade, pessoal. Bastante comum. Se bem que a perspectiva, quando você frita um ovo, acho que é bem essa mesmo, né? Sim, Tá... você tem que, para você conseguir ver o ovo É. na frigideira, você tem que estar olhando ali de cima, Sim. fazendo o processo. É verdade. A ideia do carro aqui, né? Concorda que é uma vista lateral? Sim, porque eu não estou vendo nem a parte da frente, nem a parte de trás. De trás, né? Quem tem carro sabe muito bem, né, que a vista frontal e a vista, né, de fundo é complicado, né, por conta das multas aí, né? Não tem, Gente, observe, isso daí é não tem- verdade. não A gente tem nem estava como negar, né? conversando. É verdade. O radar, observa que o radar ele pega ou a de fundo, que é a placa que está, né, na parte de trás do carro, ou a frontal. Ele não pega a lateral. É Por verdade. que será, né? É eu verdade. Não, eu não sou de pegar multa, não, gente. Vamos deixar isso daí bem claro. Mas eu sei que algumas pessoas iam querer que ele pegasse a lateral, mas a lateral não identifica o carro nesse caso. É verdade, tá? Então as placas aí não tem nem como negar. Aparece lá a foto lá, passou o farol vermelho, tá? Passou acima da velocidade. Então não tem como, tá ok? Então a verdade é uma vista lateral. Aqui essa ideia do copo aí, realmente, olha, no primeiro momento, lá, eu colocaria uma vista frontal, Alessandra. Tá? No Sim. primeiro momento, sem muitos problemas. Olha o copo. Agora, se você girar esse copo, né, lateralmente, aqui, ó, na sua mão, tá? O que acontece? Vai mudar alguma coisa? Não, se eu não beber nenhuma parte do conteúdo Não. nesse meio de caminho, Pois não. é. Tá? Ele Então, se mantém. a ideia é a seguinte, você olha esse copo com água de frente. Se você mudar o seu posicionamento, como que você vai enxergá-lo? Da mesma forma, tá? Então, aqui, ó, além de ser uma vista frontal, por isso que a gente martelou um pouquinho lá na vista lá da roda gigante. Ele tem uma vista lateral também. O pessoal que observou muito bem, por sinal, que a roda gigante lá tinha duas vistas, né? A frontal e a de fundo, também, né, cabe aqui nesse caso. No caso aqui a gente tem uma vista frontal e uma vista lateral. Tranquilo? Tranquilo e interessante isso, né? Não sei até que ponto, quando a gente começa a falar de perspectiva, a gente para pensar nisso, quando a gente pensa, nesse caso da relação até do copo. Sim. Né? Até que ponto realmente ele teria duas perspectivas ou duas vistas numa posição apenas, Sim. né? Ah, deve ter alguém que desenha bem aí entre vocês que está nos assistindo agora. Tenta desenhar, né? Você que tem habilidade para desenho ou não também, não é? Pode treinar sem muitos problemas. Né? Desenhar objetos aí de diferentes perspectivas. É legal, né? Eu não sei se eles já tiveram em artes a parte do desenho com perspectiva, mas se eles não tiverem em algum momento, algum ano de escolaridade, eles terão em artes. Porque eu lembro que eu gostava de fazer nas aulas, no meu tempo era desenho geométrico, né? Não era artes. Sim. Eu adorava as aulas de perspectiva. Eu gostava de ficar fazendo perspectiva de ruas e prédios. Que legal. Bacana, tá? Vamos para a próxima atividade? Vamos nessa. Subiu a resposta aí, tá ok? Então aqui, só para reiterar, a vista de cima,
temos a vista lateral do carro. E aqui no caso do Copos, temos duas perspectivas, a vista frontal e a vista lateral. Beleza? Lembrando que tudo isso aí está no seu caderno. Atividade 2. Tá? Qual é a vista representada em cada caso, Alessandro? Aí temos um carrinho vermelho, tá aqui, é representado, né, o desenho de um carrinho vermelho, e 4 números, por ordem. Número 1, 2, o 3 e o 4. Olha lá, 1, nessa ordem. 2, 3 e o 4, tá bem? E a gente quer saber qual é a vista em cada caso. Aí você escreve assim, para facilitar. Número 1, aí coloca o tipo de vista, tá? Número 2, a vista. Número 3, a vista. E a 4, a vista. Aí, para facilitar as nossas devolutivas de resposta para vocês. Pode ser, Ale? Tranquilo. Beleza? Tá? Como o pessoal deu uma vaciladinha ali no primeiro, vamos dar 3 minutinhos para eles? Melhor. 3 minutinhos com toda paciência, tá? Manda as respostas para a gente aguarda, tá bom? Até daqui a pouco. Não que a gente volta do chat dando risada, mas é porque o pessoal aqui, vocês não têm noção do que é a galera, entendeu? Animada nesse estúdio. Né? Na verdade, uma pessoa animada nesse estúdio. Mas, Osmar, Oi. As respostas são praticamente as mesmas, mudando só algumas nomenclaturas, na verdade. Legal. Então, por exemplo, a Raíssa, ela colocou, vou falar na ordem, tá? Beleza. Lateral, frontal, cima, traseira. Legal. O Miguel, lateral, frontal, cima, vista de trás. Uhum. José Henrique, lateral, frontal, vista de cima, fundo. O Caio, ele segue essa mesma ideia, usando o termo
traseira. Então, nós temos o termo... tem um diferente aqui. Lateral, frontal, cima, frontal. Frontal? Exatamente. Tá? Mas a maioria seguiu a ideia do lateral, frontal, cima e de fundo. A Caroline, ela só indicou a frontal e a traseira... Não, mentira. Deixa eu corrigir. Lateral, frontal, traseira e superior. Superior. Exatamente. Aqui, vamos descartar a frontal do 4? Sim. Tá, porque aqui, o que nos leva a crer, não é, que essa vista não é frontal? O fato dos faróis aqui. Exatamente. Não é isso? Então, de maneira geral, o que acontece? A gente pode afirmar que isso aqui não é frontal mesmo. Então, não tem como. Vou subir a resposta para eles, Alessandra? Vamos. Tá? Olha lá. Tá? Primeiro, tá? De número 1. Deixa eu mudar de lado aqui. Tá? Temos uma vista lateral, como o pessoal bem observou. Né? Bastante comum, né? Os carros hoje em dia, essa ideia. Quem zerou um carro um dia na vida sabe do que eu estou falando. Né? Eu sei. Tá? Então, essa parte lateral aí é complicada. Tá ok? Aí temos, na figura número 2, temos uma vista frontal, acho que nenhum problema, né? E aí, qual é a característica? Ele está indicando, olha os faróizinhos acesos aqui, ó. Está em vermelho também, ó. Tá? Olha lá, a indicação dos faróis. Ó, você está olhando, está observando ele pela frente. Tá ok? Aqui eu tenho um comentário interessante sobre essa vista de cima. Tá? A minha casa é um sobrado. Quando eu olho meu carro lá de cima, eu imagino ele muito maior do que ele é. Engraçado, né? Não sei se o pessoal já teve essa impressão, mas quando você olha de cima, já tiveram? O pessoal da produção está respondendo que sim, tiveram a impressão também. Tá? E aí o que acontece? Né? Dá a impressão que é muito grande. Então a perspectiva ela tem essa ideia também, né? Vocês lembram, gente? Que não é perspectiva, realidade, certo? Perspectiva, a impressão de que ele é bem maior. Realidade, só que não. A gente passa por isso em vários momentos da nossa vida. E aproveitando, antes de você falar do último... Mas não é porque você tem um hatch que você vai enxergar um sedã, pelo amor de Deus, tá? Exatamente. Não é assim, tá bom? Por favor, né? Não é tanto exagero. Também não. Você sabe que a Rafaela, da Escola Epaminondas Ferreira Lobo, lá de Tararé, legal, ela acertou Tararé, também a nossa atividade. Que bacana. Parabéns. Tá? Para finalizar, a gente já tinha falado, né, que essa última imagem aqui, a 4, ela é vista de fundo, né? O pessoal usa, né, por trás também, não tem muito problema. Traseira, né, que é a vista traseira e vista dianteira de um carro. Esses termos são utilizados por algumas pessoas. É comum o termo, assim, colisão traseira, né? Já ouviram essa expressão? É bastante comum aqui. Tá? E aí a gente descarta a vista frontal justamente por conta do quê? Por conta dos faróis. Beleza? Acho que não tem nenhum problema, não. Tranquilinho, né? Tranquilo. Então, a aula de hoje é essa ideia da perspectiva aí, ó. Pode treinar hoje bastante, pode olhar com outros olhos determinados objetos. Mostrando que matemática não são só números e contas. Lógico que não. Prestem atenção nisso. E aí, ó, desenvolve a sua visão artística, né? Encontra perspectivas que outros não viram. Bastante a galera legal. boa de desenho ou não tão boa de desenho que nem eu também, pode fazer e colocar lá na rede pra gente. Vamos ver se o pessoal tá quente mesmo? Vamos nessa. Olha lá, tá? Tipos de vista, ok? Vamos descrever, Alessandra? Tá? Temos aqui quantos blocos, chamar de blocos, né? Blocos em forma de cubo aqui, tá? Temos 5 vistas, Alessandra, tá? Então, temos a vista de cima, tá? E aí eu quero que você perceba o seguinte, aqui a gente já tem 4 objetos, tá? Então, você vai enxergar diferentes formas. Os polígonos são os mesmos. Agora, a forma com que você os enxerga é diferente. Temos a vista de cima, né, ou a vista superior aqui, ó, tá vendo? Olha, e daqui a pouco a atividade vai ser em cima disso. Temos a vista de fundo, né, ou seja, a pessoa que enxerga, né, esses blocos aí pela parte de trás, tá ok? Temos uma vista lateral direita, né, pensando aqui, ó, do seu braço, né, o direito. Temos uma vista lateral esquerda, naturalmente associado aí pra gente, o braço esquerdo, né? Essa é a referência, tá? E o direito. E temos a vista frontal, que talvez seja a mais comum de todas. Aí, tudo bem? E aí o que a gente vai querer deles, Alessandra? Que eles identifiquem esses tipos de vista. Tem algum comentário sobre essas vistas, não?
Na verdade, é prestar atenção no seguinte. Quando a gente olha aquela imagem, foi o que o professor Osmar falou. Olhando a imagem, eu vou pedir até para colocar a imagem para vocês. Observem que, à primeira vista, eu vejo 3 cubos. Correto? Mas, na verdade, olha olha o spoiler. Eu não tenho nada, eu fiquei quieta, tá? Ele já pegou no meu pé. Mas fica a dica. Não é porque, à primeira vista, pela perspectiva que eu estou vendo 3 cubos, que só tenham 3 cubos. Melhorou? Não dei muito spoiler, tá bom? Melhorou bastante. Tá, olha a bronca. Tudo bem? Tá. Só reiterando as 5 vistas que a gente tem, de cima, de fundo, lateral direita, lateral esquerda e a vista frontal. Vamos dar atividade para eles? Vamos antes que eu realmente dê um spoiler. Essa atividade aí é legal que você acompanha. Vai ser meio complicado vocês colocarem ela no chat, tá? Mas a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem ela aí no caderno, no seu caderno do aluno, tá ok? Então acompanha a gente aqui, tá? E depois a gente vai mostrar como que ela funciona. Eles podem pelo menos indicar a quantidade de cubos. Pode. Já ajuda. Já ajuda aqui, ó, tá bem? Ó, essa aqui a gente consegue, né, dar a resposta, tá ok? Quase que a Alessandra entrega o ouro. Ai, tudo bem? Me controlei. E aqui é para a gente desenhar as vistas que você enxerga. Então, por exemplo, aqui, vou desenhar. Não sei se é essa certa, por exemplo. Por exemplo, pode ser essa aqui, ó. Então, é esse desenho que você vai fazer ali no seu caderno. Muito mal feito, por sinal. Sexto ano, vocês perceberam que o professor Osmar e o professor Jonas desenhando tá ali, ó. Tudo torto. Vocês já repararam isso? Apagar tudo. Isso. Pronto. Porque tá feio o negócio. Tudo bem? Olha. Então, para vocês acompanharem aí, mande os comentários de vocês. Primeiro, a quantidade de cubos, tá ok? Isso que a gente quer saber. Tá? E, naturalmente, a gente não consegue desenhar todos, mas a gente vai mostrar para vocês, mas a gente vai dar aí quantos minutinhos, Alessandra? E eles podem desenhar e colocar lá na rede pra gente. Opa, tranquilo. Correto? Tudo bem? Então, eles têm que fazer 5 desenhos? 5. 3 minutinhos? 3 minutinhos? É que o sexto ano é maravilhoso. Beleza. Eu acho que eles dão conta em 3 minutinhos. 3 minutinhos, né? E a gente já retorna, tá bom? Até já. Osmar, Oi. várias participações. Beleza. Né? O desenho a gente sabe que não era possível. Sim. O Pietro está aqui participando com a gente. Então, ó, a maioria disse 4 cubos. Sim. Então, alguns poucos exemplos. Gabriel Dias, João Pedro, Cailane, Leonardo e Giovana. Mas, por exemplo, o Matheus, a Maria Eduarda, disseram 5
cubos. A Poliana, ela disse, são 4, porque se fosse 5, ia aparecer uma ponta dele. Olha que interessante. Entendeu? Beleza. Olha que interessante. Legal. Vamos lá, subir? Olha lá. E aqui, ó, vai aparecer uma observaçãozinha em verde aqui para vocês. Ó. Os números indicados, tá? Que a gente vão aparecer para vocês ali, tá? Em cada quadradinho, refere-se à quantidade de cubinhos que formam o empilhamento, tá? Da fileira ou da coluna. Então, temos aí, ó, 4 cubinhos, ok? Diga ali. Antes do desenho, Natália falou 3 de cima, 3 de trás, 3 de lateral e 3 na outra lateral. Será que é isso? A gente só enxerga 3 mesmo. Exatamente. Boa, dependendo boa, da perspectiva, tá? é. Olha lá o que acontece aqui, ó, tá vendo? A perspectiva de cima, ó, que eu vou... Olha lá, quando você enxerga esses blocos de cima, o que você percebe? Ó? Tá vendo esse número 2 aqui? Ó? Ele está associado a esses 2 cubos empilhados. Tá vendo? É por isso que aparece o 2 aqui. Tá? Mas na realidade você só enxerga quanto? Você só enxerga 3. Que é o de cima, né? Exatamente, só enxerga 1. E aqui, ó, esses 2 aqui, você está vendo por cima também, você enxerga apenas 1. Daí o fato de aparecer 2. E aí, interessante, né? A pessoa falou, são 4 cubinhos, né? E é verdade. Se você somar 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Então, de qualquer forma, tem que aparecer os 4. A vista de trás ali, gente, olha lá, mudou um pouco a perspectiva. Tá vendo? Ó, você está enxergando de trás, e aí o que acontece? Você vai enxergar 1 em cima, 1 embaixo, olha lá, tá vendo? E por que aqui parece 2? Ó, por causa do empilhamento, tá? Exatamente. Normal? Tudo bem? Então é essa. É a mesma, mais ou menos, a relação do anterior. Perfeito, é essa a ideia. Tá? Olha lá na sequência, tá? É um exercício para você treinar e observar com carinho aí na sua casa, né? Pegue objetos em casa, faça empilhamentos e a perspectiva. Legal. Quando a gente terminar, printa essa tela. Tá bom? A gente vai deixar para vocês, tá? A vista lateral esquerda, e eu tenho um comentário sobre essas vistas, que elas são simétricas. A direita e a esquerda são simétricas. Ó, se a gente dividisse isso aqui no meio, ó, e fechasse ela, ó, dobrasse no meio, né? Elas se encaixariam, tá? E para finalizar, a vista de frente, olha o que vai acontecer. Olha lá, tá? A gente vai enxergar 2, tá? O que é o contrário da vista de trás, né? Exatamente. É o contrário, pode perceber, tá ok? E é essa a ideia. Tudo bem? Vamos deixar aí para vocês darem um print, né? Chegarem em casa, né? Se divertirem com a ideia de perspectiva hoje da aula. Pega o seu celular, trabalha, fotografa objetos dentro do seu perímetro aí, sem sair, tá ok? E a aula acabou. Exatamente. Vai aparecer o QR Code e o link para vocês deixarem as dúvidas, falarem o que vocês acharam, deixarem as sugestões de vocês. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu digo até a próxima. Osmar, valeu. Obrigado a todos que participaram da nossa aula. Continuem aqui com a gente. Assistam sempre às aulas. É extremamente importante a participação de todos. Obrigado e até a próxima.